Vamos falar sobre José e um pouco sobre o tempo de Deus, porque é muito curioso essa ideia do tempo, né? Muita gente fica preso naquele versículo de Eclesiastes 3, diz que é um tempo para todas as coisas, realmente é. Só que tem pessoas que dizem assim: não deu certo ainda, não aconteceu ainda, porque não é o tempo de Deus, porque não é a hora de Deus, porque não é o momento de Deus. Mas a gente sempre tem duas situações: ou a pessoa está vivendo o propósito de Deus, ela está vivendo o plano de Deus, ou ela está colhendo algo que ela plantou. A Bíblia diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo aquilo que o homem semear, então certamente colherá. Então a primeira coisa, você tem que pensar o seguinte: o que você está vivendo hoje? A fase que você está vivendo hoje, o momento que você está vivendo hoje, é bom ou é ruim? E o que você está passando é o quê? Que momento que você está vivendo da sua vida? Você está vivendo uma colheita ruim de algo que você plantou? Ou será que você está passando pelo propósito de Deus? Porque muitas das vezes a gente não entende as provações, a gente não entende as dificuldades. Quando José ele recebe a direção de Deus, quando José ele recebe a direção do Espírito Santo, Deus aparece para ele e disse que ele seria grande, que ele seria maior que os irmãos. Depois Deus aparece e diz que ele seria maior que os irmãos e maior que os pais. Geralmente quando você recebe uma promessa de Deus, você imagina que dali para frente tudo vai dar certo. Deus prometeu, agora eu vou arrebentar. Não, Deus falou, agora eu vou para cima. Só que depois que Deus faz a promessa, tudo começa a dar errado para ele. Até o que era para dar certo começa a dar o quê? Mas quem estava no controle? Você entende isso? Então, de repente tudo dá errado. Os irmãos, coisa boa é família, né? Família unida é uma maravilha. A família se reuniu, os irmãos se reuniu, aí ele apareceu lá do outro lado e falou: o sonhador vindo. Iam matar ele. Só que um dos irmãos falou assim: não, se a gente matar, a gente vai trazer maldição, deixa ele jogado ali. Só que ele tinha a ideia de pegar o irmão e restituir para o pai. Só que ele foi ali não sei aonde. Nesse momento que ele foi ali, os irmãos venderam ele como escravo. Ali começou o propósito de Deus na vida dele. Porque às vezes as coisas vão de mal a pior, a gente não entende por que está dando tão errado. Às vezes a gente não sabe, mas Deus não falou, cara? Aí você vem aqui, Deus usa o pastor, Deus profetiza, ele profetiza na sua vida, fala: meu Deus, foi tão forte que ele falou. Só que aí não dá certo, não muda, não acontece aquela bênção esperada que a gente acha que vai acontecer. Só que às vezes a aprovação faz parte do projeto de Deus. Às vezes não, faz parte. Nem sempre é tão fácil. E aí ele foi lá. Depois foi vendido como escravo. Ele virou uma moeda. Pega ali, joga ali. Foi para a casa de Potifar e lá ele começou a servir. E você precisa entender uma coisa aqui: quando a Bíblia diz que nós somos o sal da terra, a luz do mundo, não importa onde coloca você, você vai se destacar. Porque a presença de Deus é algo tão poderoso na vida de uma pessoa, é algo tão grande, que não tem como você ofuscar o brilho de Deus. Não tem como você ofuscar a presença de Deus na vida do homem. Por exemplo, se chegar alguém aqui cheiroso, perfumado, com bom perfume. O perfume é feito pela mão do homem, uma fábrica. Você vai sentir aquele perfume. Aí não tem como você dizer assim: eu não quero que ela sinta meu perfume, não. Dá? Não dá. Só se ela estiver resfriada. Se ela não tiver, ela vai sentir. Mas se estiver fedendo também, ela vai sentir. Sim ou não? Sim. Porque se a gente não consegue impedir alguém de sentir o nosso perfume, como que a gente vai impedir alguém de sentir a presença de Deus que está na nossa vida? Então, quando Jesus falou que nós somos a luz do mundo, o sal da terra, ele diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas
boas obras e glorifique o Pai que está no céu. Então você pode estar passando pela maior prova, você pode estar passando por uma situação difícil, mas a presença de Deus que está em você vai estar com você mesmo nas horas difíceis. E vai haver um milagre, vai haver uma diferença, vai haver o brilho de Jesus na sua vida. E foi o que aconteceu com ele. Ele começou a se destacar, a ponto de que ele se tornou como que uma autoridade lá. E ele começou a trabalhar para Potifar, era escravo, mas ele tinha toda a autonomia para fazer o que ele quisesse. Só que o diabo se levantou mais uma vez. E depois ele foi preso, acusado de uma coisa que ele não fez. Acusado de ter mexido com a mulher de Potifar. Então, o homem que recebeu uma promessa de seria grande, viu a família traída. Porque a Bíblia diz que existem amigos mais chegados que irmãos. Não é porque às vezes tem o mesmo sangue que você que vai estar contigo em todo o tempo. Não é porque é da tua família que de repente vai estar ali. Só que a vida de José começou a piorar. Mas Deus nunca o desamparou. Aí agora ele está preso. E a unção, quando a pessoa tem comunhão com Deus, quando a pessoa tem intimidade com Deus, a unção não foge dela. Ela pode estar no fundo do poço, mas Deus continua usando. É muito comum às vezes você ver alguém e diz assim: o sujeito está mal financeiramente, fala, eu te abençoo, você vai prosperar. O sujeito prospera, ele não. O outro cresce, ele não. O outro é abençoado, ele fala, mas por quê? Porque tudo tem um tempo, tem um propósito dele. E é sobre isso que você precisa entender. Porque a cada dia que passa, a gente está avançando para o fim. A cada dia que passa, a gente está mais perto da vinda de Jesus. Ou, não é sendo pessimista, mas a cada dia que passa, a gente está mais perto da nossa morte. Sim ou não? Sim. Ela pode demorar 100 anos, mas um dia menos. É ou não é? Então a gente precisa entender aquilo que a gente tem feito da nossa vida. Nós precisamos parar para entender como nós temos valorizado o nosso tempo e aquilo que Deus tem confiado em nossas mãos, o quanto que nós temos nos dedicado. José, dentro da prisão, ele começou a trabalhar lá para o carcereiro e ele começou a se destacar mais uma vez. Onde o carcereiro não dava para fazer nada, José fazia tudo. Porque a diferença acontece. A Bíblia diz que outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus daquele que não serve, entre o que busca daquele que não. Sempre vai haver uma diferença, sempre vai haver um destaque. Chegaram 2 homens lá, que foram presos, e num belo dia José desceu e viu eles, estavam meio cabisbaixo, triste. Vem cá, o que aconteceu? Aí eles falaram, olha, a gente teve um sonho, cada um teve um, ninguém consegue interpretar. José interpretou e falou, olha, você vai ser restituído e você vai ser enforcado. Porque a unção não se perde. Só que a esperança que José tinha era de saída. Pensa só, Abraão, Isaac e Jacó. Quem é seu pai? Jacó. Seu avô? O Isaac. Quem é o bisavô? Abraão. A família dele. E ele estava lá abandonado, esquecido. O pai achava que ele estava morto, porque os irmãos ainda contaram uma mentira para o pai. Falaram que o filho dele, que ele tanto amava, tinha sido estraçalhado por um animal selvagem. E ele estava lá, abandonado. Então ele não estava com esperança de que um dia o pai talvez viria lá. Ninguém veio até agora, ninguém foi procurar ele. Ele estava lá, era ele Deus, mas ninguém. Só que a esperança, ela não pode morrer no seu coração. Por pior que seja a sua situação, por mais difícil que seja a sua luta, por pior que seja o quadro que você esteja vivendo, você nunca pode perder a esperança. Você nunca pode deixar de acreditar, porque a promessa ela é viva. Glória a Deus, aleluia. Aí ele disse no versículo 14 assim: lembra-te de mim quando tudo te correr bem. Ele estava falando com o copeiro-chefe, porque ele falou que ele seria restituído. Ele falou: lembra de mim
e rogo-te que seja bondoso para comigo. Faça menção de mim a Faraó e me faça sair daqui. Que ele vai se descer de lá. E o que ele viu ali foi uma oportunidade de poder sair dali. Agora pensa só, a gratidão, porque José ajudou aquele rapaz, José interpretou o sonho, então ele vai ser comigo. Não, ele vai ser, porque às vezes a gente ajuda alguém, às vezes a gente estende a mão para alguém, às vezes a gente empresta dinheiro para alguém e fala, não, na hora que eu precisar eu vou correr com ele, e ele vai me ajudar. Nós estamos no capítulo 40, pula para o versículo 21. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, do jeito que José falou. Ao padeiro-chefe informou, como José havia interpretado. Versículo 23. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de quem? José. Porém dele o quê? Mas foi no mesmo dia. Mas no mesmo dia, você vai ser restituído. Ah, foi restituído. O Faraó, tem um hebreu lá. Mas por que ele não se lembrou? Porque às vezes a gente fica bravo que você ajudou alguém, que você fez de tudo para aquela pessoa, e quando você precisou, ela deu as costas para você. Aí você fica bravo com a pessoa, você fica revoltado com ela. Mas se a nossa vida está na mão de Deus, se nós entregamos a nossa vida para Ele, se nós fizemos dele a base da nossa vida, como que a pessoa se esqueceu de nós? É porque Deus não quis que ela se lembrasse. Só que a gente quer ficar bravo com a pessoa. A gente acha que ela foi injusta. Ó Deus, faz justiça. Tudo faz parte do propósito dele. O rapaz se esqueceu de José. Você imagina se ele chega para Faraó, Faraó feliz da boa, Faraó, tem um rapaz lá, José seria restituído, sairia dali. Porque às vezes a gente quer acelerar o processo. Às vezes a gente está passando pela luta, pela aprovação, e a gente quer que aconteça rápido. Pega uma criança, aí ela diz assim, ah mamãe, eu quero brincar de cozinha, me dá uma faca lá. Você vai dar a faca do churrasco, a piada para ela brincar? Ah, mas e se ela chorar, se ela se espernear, você vai entregar mesmo assim? Não, porque ela não está pronta para aquilo. Ela não tem maturidade. Espiritualmente, muitos de nós têm muitas promessas, coisas grandes que Deus quer fazer. Só que a gente ainda não alcançou a maturidade necessária para alcançar aquilo. Ainda não está na hora, ainda não está no momento, não chegou o tempo certo, e a gente fica ali se esperneando. O rapaz, a única esperança de José, eu estou falando de Deus, eu estou falando do homem, que a gente confia em Deus, mas às vezes a gente recorre ao homem. A única esperança que ele tinha era aquele rapaz. O rapaz não fez nada. Nada. E você fala, meu Deus, mas que cara injusto. Mas que camarada ruim. Por que ele fez isso? Você já parou para se perguntar que talvez está acontecendo, o que está acontecendo na sua vida? Você está passando pelo que você está passando e Deus está falando assim, é assim que eu quero? É desse jeito que eu quero? E a gente não entende, a gente quer cobrar de Deus. Aí a gente quer dobrar o joelho e ao invés de buscar Deus, falar, Deus, fulano, a gente quer fazer fofoca para Deus. Ah, porque aquele lá, ele não fez, o Senhor faz justiça. Você acha que Deus falou, o quê? Como Deus não soubeu. Ele fez isso com você. Você acha que Deus é aquela irmã mais velha na escola que vai lá caçar briga? Você brigou com ele porque você bateu nele. Você acha que é assim que funciona? Tudo não está no controle dele. Tudo não é a vontade dele. Então por que você não confia nele? Aleluia. Ah, Deus, eu entrego a minha vida. Me dá isso. Deus fala, não. Não, que não é a glória, cara. E glória a Deus por isso. Você vai ter que esperar a hora certa. Glória a Deus. Só que tem muita gente, quando a hora chega, a hora certa chega, ela não está preparada. Nós atendíamos uma senhora que conhecia uma senhora que ela teve problema nos rins, foi internada e de repente teve que fazer hemodiálise. E nós sempre orando por ela. E de repente apareceu uma clínica para fazer hemodiálise, ela pôde sair do hospital. Então ela ia para casa e fazia hemodiálise. Aí quando ela chegou na clínica, disseram assim para ela, olha, essa clínica aí aparece transplante mais do que as outras. Só que demora uns 10 anos. Falou, ah, tá bom. E aí toda semana ela ia 3 vezes na semana fazer.
Aí num belo dia, com menos de um ano, já ter dado uns 3, 4 meses, apareceu um rim para ela. Aí como é que aparece? Foi alguém morreu? Então não dá para brincar. Corre, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vamos fazer a cirurgia se conseguir o rim. Não, peraí. Só pegue nessa balança, por favor. Aí ele falou, você está acima do peso, você não vai conseguir o rim. Pode ir embora para casa. Porque antes você pesa, aí fala assim, a gente vai pegar um rim para você que seja compatível com a sua saúde, com o seu peso e etc. O que ela deveria ter feito? Perseverado na alimentação para manter aquele peso. O rim poderia demorar 10 anos, só que o rim chegou. Ela estava pronta? Agora faz o quê? Vem da fila. Aí ela vai reclamar que Deus não deu o rim que ela queria. Imagina a oração dela, Deus não deu o rim. Fala, não, eu dei, você não estava pronto. Porque a bênção vem e a pessoa não está pronta para receber. Porque ela deu aquela vacilada na fé, ela deu aquela esfriada. Aí ela volta para o fim da fila. Pode ser que apareça um rim amanhã ou depois. Só que no caso dela, ela já morreu. E aí? Você entende? Você quer ir lá no seu velório, lá no caixão, as pessoas olharem para você e falar, ih, tadinha, morreu e não conseguiu isso, aquilo. Mas por que você não alcançou? Por que você não recebeu? Porque talvez você não percebeu. Sabe qual é o problema das pessoas? A falta da perseverança, a falta da insistência. Todo mundo fala do jejum de Daniel, todo mundo faz o propósito do jejum de Daniel, mas Daniel não fez um propósito de 21 dias, não. A Bíblia diz que ele orou o primeiro dia, chorou e jejuou, e não aconteceu nada. Aí ele orou, jejuou e chorou o segundo dia, depois o terceiro. Se a bênção tivesse vindo no dia 30, hoje a gente faria o jejum de 30 dias. Se tivesse vindo no dia 50, era jejum de 50 dias. Só que a bênção veio no dia 21 e o anjo falou assim, não temas, Daniel, homem muito amado, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e entender, Deus ouviu a tua oração. Quando Satanás estava pedindo o anjo de chegar, Deus ouviu a oração no primeiro dia. Mas por que não chegou? Aí você diz assim, mas era um demônio que estava impedindo? Era. Mas por que Deus não trouxe? Não venceu aquele demônio? Porque é o plano dele, a vontade dele. No dia 21, a resposta. Glória a Deus. Só que o problema é que muita gente para, depois tem que voltar tudo do início. Você está lá na fila do banco, lá no caixa para sacar dinheiro. Aí todo mundo desesperado para pegar dinheiro. Aí tem 5 na tua frente. Aí você fala assim, ô moça, eu vou ali na esquina rapidinho. Você guarda o meu lugar? Vai lá pegar o lugar de novo. Pessoas com muita educação e gentileza vão falar assim, ó, vai lá pro final da fila. Ou você espera, ou você vai ter que ir pro final da fila. Só que o problema é que tem muita gente voltando no final da fila. Não chega nem na metade. Começo do ano é assim, é tudo promessa. Não, porque você vai ver esse ano. Só que ela não persevera. José, ele viu a oportunidade de mudança. E ele falou para o Faraó, lembra de mim. Olha o pedido que ele fez, lembra de mim, não fiz nada para estar aqui, fui roubado da minha terra, me tira dessa masmorra. Só que o rapaz se esqueceu. Porque Deus fez ele se esquecer. Deus não queria que ele se lembrasse dele naquele momento. Porque você não entende o que vai acontecer daqui a 1 ano, 2, 3. Você não entende o processo. Você não entende o projeto de Deus. Talvez aquilo que você fosse receber agora ia te matar, ia te destruir. A Bíblia diz em Provérbios que para o homem todos os caminhos são puros aos seus próprios olhos. Ele tem uma ideia, ele fala, vai dar certo. E ele acha que vai dar certo. Mas ele não para primeiro para consultar a Deus. A gente pega o exemplo de Davi. Davi era segundo o coração de Deus. Numa certa ocasião, Davi foi enfrentar um determinado inimigo. E ele falou, ó Deus, eu vou ou não vou? Deus falou, vai. Ele foi e venceu. Tempo depois, os mesmos inimigos voltaram da mesma terra. Poxa, em time que está ganhando não se mexe. Se a gente fez aquela estratégia e deu certo, então vamos fazer a mesma. Só que Davi consultou a Deus de novo.
A gente vai contra ele? Deus falou, não. Aí Deus falou para ele, rodeia por detrás das amoreiras. Quando você ouvir um estrondo de marcha no estrondo de um exército, vindo da copa das árvores. A copa das árvores é a parte mais alta das árvores. Aí você vai sair a pelejar. Deus enviou o exército do céu para pelejar por ele. Deus trabalha. Então não é que você já fez uma vez e deu certo, você tem que fazer, você tem que consultar a Deus. A Bíblia diz que o precipitado peca. A Bíblia diz que a pressa excessiva leva à pobreza. O desespero em querer tudo para ontem vai acabar te destruindo. Vai acabar com você. Se você não acordar. Aí, olha o capítulo 41, versículo 1. Passado 2 anos o quê? Completos. Quer dizer, José ainda estava lá e passou 2 anos e o rapaz não se lembrou dele. Às vezes você fala, mas meu Deus do céu, por que disso, por que daquilo? Você não confia em Deus? Você não colocou a sua vida na mão dele? Descansa o teu coração. Aí o faraó teve um sonho, ficou perturbado, porque ele não sabia o que fazer. Versículo 9, ou melhor, desculpa, versículo 8. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os sábios e contou o sonho, aquele sonho das vacas magras e das vacas fortes, e ninguém havia quem interpretasse. Então disse a Faraó quem? O copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas, e estando muito indignado com os seus servos, pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim, o padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos e cada um com a sua própria significação. 12. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe o sonho, os nossos sonhos, e ele interpretou, cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim sucedeu. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Diga glória a Deus. 2 anos depois. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes, a bênção que você precisa vai vir através de alguém que você nem lembra mais. A pessoa vai aparecer, Deus vai usá-la e você nem lembra mais dela. Porque quando você precisou, ela não te ajudou. Mas não se trata do fato dela ser boa ou dela ser ruim. Imagina se há 2 anos atrás o José tivesse sido solto. Quem ia interpretar os sonhos de Faraó? Aí você diz assim: ah, pastor, Deus não poderia ter feito o Faraó sonhar naquele dia? Poderia, mas fazia parte do projeto dele. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia a Deus. Só que isso que José estava passando demorou 13 anos. Do momento que ele recebe a promessa a esse momento que ele é chamado à presença de Faraó, foram 13 anos. Não foram só 2. Foram 2 a mais naquela situação, mas foram 13 anos de espera. 13 anos até o cumprimento da promessa. E a pessoa acha que Deus prometeu hoje vai acontecer amanhã. Verdade, Senhor. Então existe essa diferença entre o propósito de Deus. Tudo que José estava vivendo, nós não falamos, aquilo que a gente planta é o que a gente vai colher. Ele estava colhendo tudo de ruim, mas ele plantou isso? Não. Mas então tem alguma coisa errada? Como que ele está colhendo algo que ele não plantou? Ele não está colhendo o que ele plantou, ele estava vivendo o propósito de Deus. Viver o propósito de Deus não é só colher os benefícios da vitória, mas é o trajeto da luta. Tá bom, né? Não é? Só que a gente tem
Davi, a Bíblia diz que o próprio filho tentou matá-lo, tentou tomar o poder. A Bíblia diz que Davi, o filho dele, armou uma tenda lá em Israel e se deitou com todas as mulheres de seu pai. Olha o tamanho da vergonha. Davi estava fugindo e ele estava atravessando uma fazenda de um dos filhos de Saul. E esse rapaz começou a jogar pedra e Davi começou a chamar ele de cachorro, de animal. Aí alguém olha para ele e fala: tadinho, pastor, que luta que ele estava passando. Terrível. Só que a Bíblia diz que quando era para os reis estarem em guerra, Davi não foi. Davi ficou aonde? Em casa. E num belo dia, ele estava andando pelo palácio. Quando ele olhou para lá, tinha uma jovem muito bela tomando banho. Toma banho de roupa? Não, toma banho pelado. Aí ele olhou e falou: ali começou a destruição dele. Ele se deitou com ela. Depois ele colocou o marido dela numa posição que ele iria morrer. Tomou a mulher dele para ele. Aí pensa só. Alguém vai dizer assim: poxa, mas por que o Davi estava passando por tudo isso? Porque ele plantou, ele estava colhendo. Quando o profeta chegou até ele, disse assim: a espada nunca mais se apartará da tua casa. O que você fez em oculto vai ser feito para todo mundo ver. Porque é semente, o que você planta, você vai colher. Então talvez você está passando por uma fase ruim e não se iluda não. Talvez seja um propósito de Deus, e glória a Deus por isso. Mas talvez não é propósito não. Talvez é a colheita daquilo que você plantou. E você é responsável por aquilo que você plantou. O que você vai colher lá na frente? O que você está plantando hoje? Isso te deixa feliz ou te deixa preocupado? A colheita depende da sua semente. Mas como que está a sua vida de oração? Como que está a sua leitura da palavra? Como que está a sua comunhão com Deus? O seu relacionamento com Deus? Porque às vezes a gente vai deixando tudo para depois. Poderíamos consertar a nossa vida com Deus, poderíamos orar mais, poderíamos nos santificar mais, só que a gente vai deixando tudo para depois. A gente vai deixando tudo para amanhã. O pecado ele é tão perigoso que Jesus falou: se a tua mão te faz pecar, corta e joga ela para longe de ti. É melhor entrar sem uma das mãos do que teu corpo todo ser lançado no inferno. Não está mandando você se mutilar, mas se tem algo que te faz pecar, afasta ele de você. Só que a gente não para pensar nas consequências dos nossos atos, mesmo sendo de Deus, mesmo sendo homens de Deus. A Bíblia diz: o meu povo sofre por falta de conhecimento, porque não lê a palavra, porque não medita na palavra. Vou falar de mim, vou dar um exemplo meu. Aquele carro que está ali fora, que eu cheguei, não é meu, é emprestado. O meu nome não está limpo, ele está sujo. Aí você fala: por quê? Porque eu simplesmente não quis ouvir, ou melhor, não é que eu não quis ouvir, eu não busquei a direção de Deus com a situação. Trabalhava numa empresa lá na loja Centro. Aí eu recebi uma oportunidade excelente de trabalhar em Ribeirão. Só que eu sou homem de Deus, eu não ando no pecado. Aí eu achei que eu poderia decidir. Aí o que eu fiz? Claro, vou ganhar mais, vou trazer o melhor para minha família, o meu dízimo vai ser até maior. Pergunta para mim: quando eu fui casar, eu e a minha esposa, nós orávamos, nós fizemos um propósito. A gente orava às 6 da manhã, ou melhor, a gente orava à meia-noite, 3 da manhã e às 6 da manhã. Fizemos um período de propósito. Isso não era namoro, não. Eu conheci, parecia uma entrevista de emprego. Você é casada? Não. Sei isso não, sei isso não. Quer orar comigo? Sim. Glória a Deus. Tinha nem beijinho no rosto. Mas eu jejuei e orei. Ela, tadinha, ela jejuava até 3 horas da tarde. Ela queria casar.
Eu não vi a hora de dar meio-dia para comer. Almoçava e entregava feijão. Às 3 horas da tarde estava jejuando. Só que a gente fez o propósito, fomos fiel no propósito. E Deus usou. Mas então, se aparece uma oportunidade de emprego, por que eu e ela não fizemos esse mesmo propósito? Mas a pessoa estava em pecado? Não. Só que a Bíblia diz que o precipitado peca. Então eu estava em pecado porque eu fui precipitado. Aluguei um apartamento, eu ia mudar amanhã. Então, como eu ia, ou melhor, desculpa, eu ia receber amanhã. Então amanhã eu ia pegar a chave do apartamento. Só que eu fui lá, juntei tudo, passei o apartamento pro meu nome, lá no condomínio, passei a CPF pro meu nome. Aí eu estava indo embora, parei num gás encanado, eu parei nesse gás de bairro e falei, onde que eu resolvo isso? Ele falou, em tal lugar. Eu falei, tá bom. Aí estava um sol e veio aquela chuva, aquela pancada de chuva. Aí eu encostei o carro debaixo de uma árvore, rapidinho, para pôr o endereço no GPS. Veio um vento, meu irmão. Veio um vento, a árvore caiu em cima do meu carro. Aonde eu estava afundou até aqui na cabeça. O resto afundou tudo. Era para minha esposa e as crianças estar no carro. Eu tinha que sair pela janela do carro. Aí eu peguei o meu celularzinho, liguei pro encarregado, vocês não lembram o nome que estava, mas tipo o encarregado da região, o nosso regional, falei, eu vou, acho que não vai dar para eu ir mais para Ribeirão não. Aí eu tive que voltar para montar de bicicleta. Glória a Deus, pastor, Deus poupou a sua vida. Amém. Só que o carro financiado, que sujou o meu nome, porque não deu para continuar pagando, que está lá até hoje, foi pro. Meu Deus, esse homem é de Deus, o diabo se levantou contra ele. Não, mentira. Por que a árvore caiu no meu carro? Não, só porque eu posso falar? Sim ou não? Sem você se ofender? Que eu fui burro. Por que eu não orei antes? Não, mas eu estava em pecado? Não estava em pecado. Mas eu não consultei a Deus o quê? Antes. Mas a misericórdia de Deus é tão grande. Aí eu não morri. 30 dias depois, um mês depois, a loja, que é toda padronizada para entrar, para abrir a loja, entra o segurança primeiro, depois é um monte de coisa. A loja nunca fez nada por ninguém. O segundo responsável da loja tem 300 redes. O segundo falou, aí fizeram a Record, fez uma reportagem na hora, me entrevistou, e essa reportagem chegou até eles. Aí falaram assim, vamos mandar um dinheiro para ele. Mandaram 5 mil reais. Agora dá para comprar um carro. Deus é bom. O dinheiro caiu hoje. No outro dia de manhã, falei com todo mundo. Aí eu vou até com um carro. Eu não ando de moto. Eu odeio. Se você tem moto, Deus te abençoe. Eu odeio moto. Nem tirei a habilitação de moto. Aí eu fui atrás de uma moto, de um carro. Lá em Araraquara, com um amigo meu. E eu fui do quê? De moto. Glória a Deus. Apareceu um carro para eu comprar. Aí quando a gente estava chegando em Guarará, numa pista simples, eu estava cantando aquele louvor na mente, assim, né? E se eu cair, a tua mão me levantará. Aí eu falei, tá amarrado, estou de moto, né, se eu cair. Deu 1 minuto depois, o menino que estava dirigindo a moto, nem crente ele é, ele falou assim, ai meu Deus, o pneu da moto estourou. A moto jogou de um lado para o outro, eu pá! Fui jogado para frente, ele jogado para o acostamento, graças a Deus, que nenhum caminhão passou em cima da gente. Glória a Deus. Eu não orei para ir para Ribeirão, eu não orei para comprar o bendito carro. Aí volta, já lembra do já volta o cão arrependido? Aí volta eu, de ônibus até Ribeirão. Aí a esposa do meu amigo estava lá de carro, ela viu eu e ele tudo arrebentado, sabe o que ela falou para ele? Mas e a moto do meu pai? Ele falou, eu estou tudo machucado, você não está nem preocupada comigo.
Ainda tive que ajudar ele a pagar a moto. Ele não pediu não, mas eu ajudei. O que eu quero que você entenda? É simples. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus, eu tenho 2 filhos, então graças a Deus eu tenho um carro. Meu tio e meu primo cedeu o carro para mim. E se eles me ligar agora e falar assim, ô Gui, eu preciso do carro, você me devolve? Puxa, já tá aqui. Aí eu vou ficar o quê? A pé. Era botar a pé? Aí eu vou falar, meu Deus, que o diabo se levantou, irmão. Diabo? Por que lá, quando eu recebi a proposta para ir trabalhar em Ribeirão, para ganhar mais, eu enchi os olhos? Falei, agora eu vou arrebentar. Por que eu não fiz aquele propósito que eu fiz antes de casar? Por que eu não fiquei na madrugada lá orando, jejuando? Mas na mesma da hora eu aceitei. Porque a gente é assim. A gente faz algumas atitudes erradas. E às vezes a pessoa fala, mas eu estou na igreja, eu estou servindo, eu estou buscando. Você não foi trair sua mulher, você não foi pro bar beber, você não foi usar droga, mas você não consultou a Deus, você não colocou a sua vida na mão dele, você não entregou tudo para ele, então consulta ele primeiro. Mas a pessoa não consultou, gera um problema enorme. Então toma cuidado com o que você está fazendo. Cuidado com as decisões que você está tomando. Amanhã logo eu vou estar de Corolla aí, amém? Aí eu vou cantar o hino da vitória, porque agora eu estou chorando. Mas vamos fazer o quê? A desobediência é grande. Eu quero dizer para você que são coisas simples. Simples. Por exemplo, você sabe, se você não travar o capô do carro, do motor, o vento pode abrir e bater? Você sabe isso ou não? Eu também sei. E por que eu não travei o meu? Eu não passei esses dias vindo de Gândia, me passou um caminhão que eu achei que ele era da NASA, achei que ele ia voar. Mas ele passou tão rápido, não abriu o capô do meu carro, não arrebentou o para-brisa. São coisas simples. Mas eu estava em pecado? Não. Mas eu sabia, eu não imaginava que era o estrago daquele, né? Ainda Deus, o capô não voltou, estava na pista. Quem conhece Gândia sabe que não tem acostamento. Ainda Deus permitiu que tinha uma entrada assim de um canavial, ainda consegui parar o carro lá. Consegui olhar pela brechinha assim embaixo, não me machuquei nem nada. Aí tive que desembolsar R$500 para arrumar. São coisas simples da nossa vida, simples do nosso dia a dia, que a gente não corrige, que a gente não conserta, que a gente não refaz. Você não cuida da sua alimentação, não bebe água. Você acha que não vai dar algum problema depois? Ai, pastor, ora aqui pelo meus rins, porque o diabo se levantou. O diabo falou assim, nem na geladeira dele eu toco, não tranquei a geladeira. Então o diabo vai falar assim, eu até deixei faltar comida, mas água não tinha como. Mas não bebeu porque não quis. Isso aqui é uma bênção, sim ou não? A tecnologia é uma bênção. Já parou para pensar que a gente vive uma época, você tem uma dor, você toma... Como é que o remédio sabe onde é que está doendo? Mas você toma o remédio e resolve. Mas não tinha uma época que não tinha remédio? A gente vive a era da tecnologia, isso é maravilhoso. Eu tenho um grupo de transmissão, todo dia eu mando mensagem. Tem gente lá na África, tem 2 tribos lá na África que a gente abençoa todos os dias. Lá em Moçambique, em Mutua, e tem um outro em Sofala, que todos os dias eles recebem a palavra que nós enviamos para ele. O celular é uma bênção, a internet é uma bênção. É tão abençoado que quando a pessoa acorda, ela fala, Deus, depois eu falo com o senhor. Eu primeiro tenho que checar meu WhatsApp. Por que a pessoa dá tanto valor para o celular? É uma bênção, mas pode se virar o quê? Uma maldição, pela falta da vigilância. A primeira coisa que você tem que fazer quando você acorda é falar com Deus. E não é ali, ó, dormindo ainda, Deus, amém. Não, irmão. Levantar. Se estiver muito apertado para ir no banheiro, estiver desesperado, corre no banheiro sem o celular. Depois você volta, dobra o joelho e vai falar com Deus. Se você entregou a vida para Ele, como você vai
chão, se humilhar diante dele. Que pensa só, você precisa fazer a sua oração pedindo perdão a Deus. Você precisa orar pelos seus projetos. Você precisa orar pela sua família. Você precisa orar pelo seu pastor. Você precisa orar pela igreja. Posso ser sincero? Não dá para fazer isso em um minuto. Porque não dá. Tem gente que ela vai dormir, não precisa nem no frio, ela vai orar, ela dobra o joelho em cima da cama, ela se cobre com o cobertor e fala com Deus. Com Deus me dê, com Deus me levanto, amém. Não. A Bíblia não fala que é uma guerra entre carne e espírito? É simples. Carne, espírito. A carne não é o alimento, não, é o pecado, não. Então pensa bem. Carne, espírito. Não responde para mim, não, responde para você. Em você, quem está mais alimentado? Por que a pessoa cai? Porque a carne está mais forte. Vou dar um exemplo. Você passa mais culto. Se você trocasse o tempo do seu celular pelo tempo da Bíblia, umas 3 vezes, só esse ano. Só que o que é mais alimentado em você? Se você ora mais, se você jejua, se você lê a palavra, o seu espírito está alimentado. Glória a Deus. Agora a pessoa ela acorda. Olha o celular. Ela já acordou brava, porque é 7 horas da manhã, o vizinho já está com a matita ligada fazendo barulho. Aí você acha que ela acordou e falou, não, glória a Deus. Já esse inferno desse vizinho já começa, né? Daquele jeito maravilhoso. Aí ao invés de ela buscar a direção através da palavra, ela foi para o Facebook. Eu tenho Facebook, eu tenho Instagram, eu tenho Netflix, eu tenho todos esses negócios. Não é pecado não. Você tem que tomar cuidado quando você vê. Mas qual a prioridade você dá para a palavra? Aí a pessoa não, aí ela vai ler a palavra. Vós sois do diabo, ela está amarrada. Ou então ela fala, não, você foi o diabo. Ela fica procurando, e aí tem Bíblia que já está aberta assim, já, de tanto que ela usa, ela. Não, é que ela quer procurar um negócio para agradar ela. É verdade. Você tem que ver. É tudo uma questão de dedicação. Sabe que dá para ler a Bíblia inteira de capa a capa em um mês? 30 dias. Se você ler 40 capítulos por dia, você consegue. A pessoa fala, você não dá. Não, é só você se esforçar. Tem gente que o pastor vai terminar o culto, ela corre lá para a porta. Ele fala, Deus abençoe. Amém! Ela fala, meu Deus, o que aconteceu? O feijão está na pressão? Não, porque vai começar a novela, ela quer saber se a mulher vai matar o marido ou não. Aí não contente, aí geralmente a novela termina, a mulher com a faca na mão e pá, e para ali. Mas sabe o que ela faz? Fulana vai morrer. É ou não é? Não, ela quer saber. Não, e o pior é quando faz essas novelas repetidas, já assistiu 30 vezes, só que esqueceu. Ela fala, mas o fulano vai casar, ela vai descobrir. Só que na hora que ela lê a Bíblia lá, ela fala, eu não entendi essa palavra. Ela fala, tá bom, chega. Ela não anota num papelzinho e fala, pastor, o que significa isso aqui? Ou ela vai no Google pesquisar o significado da palavra. Não, lá. Não entende. Porque é mais fácil você alimentar a carne. Começa uma fofoca quando você vê. Rapidinho alguém vai falar assim, não sabia. É ou não é? E é capaz de falar assim, mas você sabia que eu fiquei sabendo disso? Ah, pau, o negócio vai lá. Porque a carne é mais fácil. Agora o espírito é difícil. Sabe por que ele é tão difícil? Porque ele não depende de ninguém, só depende de você. Amém. Por que é fácil mostrar uma? Posso falar? Sim. Não estou julgando ninguém. A Bíblia diz que a palavra é uma espada que corta para os dois
Então, se o chicote estralou aí, meu filho, ele estralou primeiro aqui. Se Deus cobrou você aí, Ele cobrou eu primeiro. Só que a Bíblia diz que o agricultor é o primeiro a colher dos frutos. Se ele trouxe bênção aí, a bênção chegou aqui primeiro. Amém? Às vezes, por que é fácil manter uma santidade aqui? Porque está todo mundo vendo. Não se trata de ser hipócrita, de fingir, de tentar enganar. Mas você... A pessoa não estou entendendo nada, ela está ali. Porque é aparência. Só que lá na sua casa não tem ninguém. Por que às vezes na hora de oração o pastor fala, vamos orar, irmãos? Aí a mulher está ali de joelho dobrado. Misericórdia, não aguento mais. Mas não levanta. Eu não vou ser o primeiro a levantar. Aí o pastor fala alguma coisa. Só que na casa dela ela faz uma oração de 10 segundos. 1 minutinho e já levanta. Por quê? Porque ninguém está vendo. Porque ninguém está olhando. O secreto é onde há o crescimento, mas também o secreto é onde há a destruição. Aí o celular, que é uma bênção, se torna uma maldição, porque a pessoa se perde vendo tanta porcariada e não evolui, não cresce. Então quem tiver mais alimentado vai vencer. Como que você vai vencer a tentação? Porque o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. O diabo pregou o Salmo 91 quando Jesus estava no deserto. E aí? Como é que você vai vencer a carne? Como é que você vai vencer a carne se o teu espírito está forte? Mas o espírito está fraco porque a pessoa não alimenta. Como que você passa o dia inteiro, de manhã até agora, depois você está no culto, tudo bem. Vamos falar um dia que você não está no culto. E aí você vai dormir e você não leu a Bíblia, você não conseguiu ler um capítulo da Bíblia. Pensa. Só que isso é mais comum do que a gente imagina. Aí se você pega, da hora que acordou, da hora que vai deitar, somar, se pegar uma calculadora e somar, não deu 10 minutos de oração. Mas a série da Netflix está bonitinha. Então a dedicação, o quanto você se dedica, o quanto que você se esforça, o quanto que você quer. Então nós queremos passar a eternidade com Cristo. Queremos que Jesus venha salvar a nossa vida. Mas o que você tem feito para isso? Eu quero que a promessa se cumpra. Puxa vida, José estava na fé. Ele estava no Espírito. E na hora que chamou ele estava pronto. Glória a Deus. Do nada. Porque a gente fala isso, mas não é do nada. Faz parte do projeto de Deus. Aí o faraó falou, e agora? Perturbado, ninguém sabia resolver. Aí o papai falou, então, tinha um rapaz lá que ele era bom nesse negócio de sonho. Aí o faraó falou assim, manda chamar. Se você perseverar na fé, se você perseverar em obediência, se você perseverar lendo a palavra, se você perseverar buscando, honrando a Deus em todo o tempo, quando você menos esperar, alguém vai mandar te chamar. E a mudança da sua vida vai acontecer. O que houve com José? Manda chamá-lo. Tá, ele falou, eu fiquei sabendo aí que você revela sonho. Tá? Falou, então, isso não é meu, isso é de Deus. Conta o sonho. Assim. Ele falou, então, é desse jeito. Ele não só revelou, ele deu a ideia do que deveria ser feito. Ele falou, olha, guarda aqui da parte, começa a juntar. Aí o faraó falou assim, não tem ninguém tão sábio como ele. Aquele dia, ele amanheceu preso e foi dormir governador do Egito. Naquele dia se cumpriu uma promessa que foi feita há 13 anos atrás. Porque aquilo realmente era o tempo de Deus. Aquilo realmente era o momento de Deus. O seu tempo vai chegar. O tempo da exaltação chegará. De Deus cumprir o propósito na sua vida chegará. Se você não atrapalhar. Se você não estragar. Então você tem que parar e pensar. Hoje, o que você está vivendo? O propósito de Deus ou as péssimas escolhas que você tem feito? Primeiro que se a gente for certinho, não dá para cobrar Deus. Nunca dá para cobrar de Deus. Mas como você vai falar qualquer coisa por Deus? A gente não recebe por méritos. Não existe meritocracia no reino de Deus. É graça, misericórdia. A gente recebe, porém não merecemos. Mas o que você tem alimentado mais?
Pastor do céu, está amarrado. Ué, mas... E aí? Está pronto? Ninguém está preparado, não, irmão. Ninguém sabe a nossa hora. Agora, viver uma vida ruim dentro do inferno, a eternidade é muito tempo. Longe de Deus o sofrimento. Então não espere o culto de Santa Ceia para ser consertado. Espere a sua oportunidade. Ô irmã, amanhã você vai ter oportunidade, você vai pregar, irmã. Aí no dia naquele dia, ela orou, ela jejuou, ela leu a Bíblia umas 50 vezes. Mas no outro dia não vai ter oportunidade, então. Mas cadê a Bíblia? Sabe que eu não sei. Então é decisão. Você é o único responsável pelas suas escolhas, pelas suas decisões. Amém? Curva a sua cabeça. Meu Deus, eu oro por cada pessoa. Eu oro, meu Deus, na esperança de que o teu nome venha a ser glorificado. E que a mensagem que foi semeada aos nossos corações possa produzir frutos dignos de arrependimento. Meu Deus, mostra para ela o que realmente, de fato, ela está vivendo. Se ela está vivendo as péssimas escolhas que ela fez, as péssimas atitudes, se ela está colhendo o fruto disso, ou se de repente ela está vivendo o teu propósito. Mas em tudo, meu Deus, fortalece ela. E que a partir de hoje, meu Deus, essa pessoa possa sair daqui e viver uma vida em obediência à tua palavra, uma vida pela fé em comunhão. E que o teu Espírito, meu Pai, venha dar direção. Eu abençoo a todos. E que o teu nome venha a ser glorificado e exaltado. E aquele que crê, diga amém. Amém. Graças a Deus. Deus eu já vou encerrar. Primeiro, obrigado por fazer estar aqui. Sempre que vocês querem, me chamam, que eu gosto de pregar. Se deixar, eu não paro. Eu tinha pedido permissão para fazer isso. Eu escrevi, eu tenho alguns livros que eu já escrevi, e eu trouxe esse aqui, que é o Quanto Tempo Você Tem. É um livro que ensina você a valorizar mais o seu tempo. Amém. O seu tempo com Deus. Porque a gente não sabe se a gente vai morrer hoje, se a gente vai morrer amanhã. Então, quando acabar o culto, lá fora eu vou estar, eu tenho alguns livros ali, custa R$10. Se você quiser, você pode me procurar para pegar e comprar o seu livro. Amém? Amém. Deus abençoe. Obrigado. Esse aqui é o pastor de presente. Depois de uma palavra dessa, né, irmão? É só tomar posse da bênção, né? Amém. Glória a Deus. O processo que passamos em nossas vidas, muitas vezes, porque tem muitos crentes que tudo que ele vai falar é o diabo, e nem tudo é o diabo. Né? Agora nós vamos levantar o clamor que nós levantamos toda sexta-feira aqui e já estaremos encerrando. E aí, irmão, vê lá o livro lá com o pastor Guilherme, ajuda ele no ministério dele. Amém? Você fazendo isso, você vai estar ajudando o ministério dele e ainda trazendo brasas de fogo sobre a tua cabeça. Glória a Deus. Amém? Por quê? Porque além de você abençoar o ministério dele, você vai estar abençoando a tua vida, você vai estar aprendendo. Amém. Porque é importante. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Já o pastor vai estar fazendo essa oração. Amém? Em nome de Jesus Cristo, juntamente com todos e com a igreja. Amém? Santo é o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Glorioso Deus e eterno Pai. Senhor, aqui nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, diante da Tua face mais uma vez.
Oh, Pai querido, Pai amado, quero apresentar a Ti, Senhor, a nossa vida, Senhor. Oh, Deus Todo-Poderoso, aqui está a Tua igreja reunida, Senhor, em um só propósito, Senhor, orando e intercedendo, Senhor, por essa mesa. Pai querido, Pai amado, aqui se encontra, Senhor, nossas chaves de condução, chaves de residência, Senhor. Oh, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor vai enviando o Teu anjo, Senhor, Teu exército de anjos para guardar a nossa casa, guardar o nosso trabalho, Senhor. Senhor, vem acampar um anjo em cada cômodo, em cada canto, para a entrada e a saída. Oh, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor vai jogando por terra, vai repreendendo toda a obra do inimigo, Senhor. Toda inveja, todo olho gordo, Pai. Toda seta lançada pelo inimigo, todo trabalho feito, em nome do Senhor Jesus, Pai querido, Pai amado, que o Senhor vai quebrando agora, o Senhor vai jogando por terra todo impedimento. Oh, Espírito Santo de Deus, apresento a Ti, Senhor, essa fotografia, Pai, esse caderno de oração, contem para os nomes. Deus Todo-Poderoso, Deus de honra, Deus de glória. O Senhor é o Deus que conhece o Senhor no coração de cada um, Pai. O Senhor sabe da nossa necessidade, sabe o que nós precisamos, Pai querido, Pai amado. O Senhor vai entrando com providência na nossa vida, Pai. O Senhor vai visitando os corações do Teu povo. Oh, Espírito Santo de Deus, o Senhor vai descendo sobre a Tua igreja, vai fazendo a obra gloriosa. Oh, Pai querido, Pai amado, que o Senhor vai encher a Tua igreja nessa noite. Oh, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Oh, Pai querido, Pai amado, que o Espírito Santo venha se fazer presente nas nossas vidas. Oh, Deus Todo-Poderoso, por onde nós andarmos, por onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, o Senhor vai nos guardando, Pai. O Senhor vai nos livrando. Oh, Espírito Santo, que as Tuas asas estejam estendidas sobre a nossa vida, sobre a nossa cabeça, vai nos guardando de todo mal. Toda obra do inimigo vai ser quebrada agora, todo trabalho feito vai ser quebrado agora, toda seta do inimigo, todo laço, todo embaraço, em nome do Senhor Jesus. Oh, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, eu clamo com a autoridade do Espírito Santo. Oh, Deus Todo-Poderoso, eu clamo pelo poder do Teu sangue, Pai querido, porque no Teu sangue há poder, Senhor, no Teu sangue há poder. Vai passando agora no Teu sangue agora, vai pegando agora do Teu sangue sobre essa mesa, sobre cada item que se faz aqui presente, vai pegando agora do Teu sangue sobre a Tua igreja, vai ungir das nossas cabeças. Oh, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha nos revestir da Tua armadura, Pai querido, para guerrear, Senhor, contra as nossas, contra as potestades do mundo espiritual. Oh, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha revestir o Teu povo, que o Senhor venha renovar as nossas forças a cada dia. Espírito Santo, vai visitando agora, Senhor, nosso vizinho da direita, nosso vizinho da esquerda, o nosso vizinho da frente, do fundo. Oh, Pai querido, Pai amado, que o Senhor vai fazendo a Tua obra gloriosa, em nome do Senhor Jesus. Que onde estiver um demônio alojado, Pai, o Senhor vai repreendendo agora, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor vai descendo o Teu fogo santo, vai queimando todo mal, em nome de Jesus. Vai queimando agora, Senhor, vai queimando agora toda a obra do inimigo, vai queimando toda enxugadeira, Zé Pelintra, Maria Passinha, Maria Navalha, em nome do Senhor Jesus. Todo enxugo da morte vai ser queimado agora, vai repreendendo todo mal, em nome do Senhor Jesus. Oh, Deus Todo-Poderoso, desce o Teu fogo santo nessa noite, vai fazendo a Tua obra gloriosa, vai renovando o Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Deus de honra, Deus de glória, atenda os Teus ouvidos ao nosso clamor nessa noite, Pai, atenda os Teus ouvidos à oração do Teu povo, em nome do Senhor Jesus. O Senhor vai passando de nós tudo aquilo que não provém de Ti, Pai. O Senhor vai jogando por terra tudo aquilo que não Te agrada. Oh, Espírito Santo de Deus, vai nos renovando, vai nos enchendo a cada dia, vai nos dando força, Pai, vai nos dando direção, vai nos conduzindo no Teu caminho, porque nós necessitamos de Ti, Pai, nós necessitamos da Tua misericórdia, nós necessitamos da Tua graça, do Teu poder, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor vai fazendo a Tua obra, Senhor, o Senhor vai direcionando a Tua igreja cada vez mais, em nome do Senhor Jesus, Pai. Visita nossas cadeias, visita nossos hospitais, nossas UTIs, nossas CTIs, em nome do Senhor Jesus, Pai. O Senhor vai visitando aquele necessitado, Pai. Oh, Espírito Santo, o Senhor vem nos conduzir aqui dentro e lá fora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. O Senhor vai fazendo a Tua obra, Senhor. Oh, Deus Todo-Poderoso, abençoa a Tua igreja, abençoa cada um nessa noite, enche Teu povo, Pai, renova as nossas forças a cada dia, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. É o que eu te peço
peço nessa noite, Pai, cuida da tua igreja, Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, o Senhor já se faz presente aqui na casa, Senhor. Vai nos renovando, Senhor. Vai tocando no teu povo, Senhor. Onde tiver o nervo inflamado, o osso, a medula, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. O Senhor vai restituindo a saúde do teu povo. O Senhor vai restituindo as nossas forças. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa o teu povo, Senhor. Derrama a tua glória sobre a tua igreja, Pai. Derrama a tua misericórdia sobre a tua igreja, Pai. Derrama o teu sangue sobre a tua igreja, meu Pai. Vai passando o teu bálsamo, curando as nossas feridas, Senhor. Vai derramando o teu azeite em nome do Senhor Jesus, meu Pai. É o que eu te peço nessa noite, meu Pai. Atenda os teus ouvidos ao nosso clamor nessa noite, Senhor. Atenda os teus ouvidos à oração do teu povo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai. É o que eu te peço, eu te agradeço, Senhor. Agora e para todo sempre, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Que Deus venha abençoar. Agora só nos resta fazer a oração da fé e encerrar o trabalho. Amém. Domingo, né, irmão, estaremos indo ali na tarde da bênção ali em Ribeirão Preto. Amém. Os irmãos que forem, amém. Fala com a missionária, com a diaconisa Carol, para anotar os nomes, né, irmão, para saber quantas pessoas vai, para nós estarmos adorando ali em Ribeirão Preto, na tarde da bênção, ali na casa da minha irmã, em nome de Jesus Cristo, amém? Nós vamos orar a Deus neste momento e vamos voltar para nossas casas em nome de Jesus Cristo, amém? Aqui está pedindo oração mesmo para Helena, Ana e Heloísa. Vamos estar orando também em nome de Jesus Cristo que se encontra enfermo, amém? Oramos a Deus. Glorioso Deus e eterno Pai, é mais uma vez que eu me coloco diante de Ti, Pai. Agora eu só tenho que te agradecer, Pai. Obrigado pelos louvores, obrigado pela palavra desta noite, Pai. Ó Senhor, que o Senhor vai de encontro com a pequena Helena, Pai, só uma criança. Toca ali, Pai, nos pulmão dela, toca na saúde dela. Meu Deus, vai de encontro com a Ana, com a Heloísa também, Senhor. O Senhor é Deus que restaura, o Senhor é Deus que cura, o Senhor é Deus que liberta, o Senhor é Deus que transforma. Pai, neste momento, Senhor, eu venho pedir para Ti que o Senhor tenha, Pai, a Tua santa misericórdia e que o Senhor, meu Deus, envie o Teu anjo, o anjo da cura, o anjo da libertação, porque, Pai, a Tua palavra diz que a oração do justo pode muito em seu efeito, e nós cremos, nós acreditamos. Pai, eu quero só Te agradecer. Obrigado, Pai. Obrigado por este culto, por este trabalho, Pai, que hoje foi realizado aqui. Agora leva cada um para os seus lares. Ó Senhor, livrando o violento da mãe sanguinidade de todo mal, é que eu te peço, Pai. Ó Senhor, prospera nas nossas vidas, nos dá sabedoria e nos dá entendimento, é que eu te peço, Pai, hoje e para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Faça assim com tuas mãos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja em cada coração, hoje e para todos sempre. Todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus.